Mulher jovem se casa com idoso de 80 anos desejando sua herança milionária. Ela fica em choque ao ler o testamento na frente de todos. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos. O sol entrava pelas frestas da cortina de veludo bordô, iluminando parcialmente o quarto amplo da mansão no bairro Moinhos de Vento, um dos mais nobres de Porto Alegre. Fernando Garcia, sentado na poltrona de couro italiano que ocupava o canto do quarto, observava o porta-retratos de prata em suas mãos enrugadas. A imagem de Marta, com seu sorriso cativante e os olhos castanhos que sempre transmitiam serenidade, parecia ainda mais vívida naquela manhã de outono. 6 meses, Marta. 6 meses sem você, murmurou passando os dedos trêmulos sobre o vidro do porta-retratos. Aos 78 anos, Fernando era o retrato de um homem que havia conquistado tudo o que o mundo dos negócios poderia oferecer. Fundador da Garcia Automóveis, uma das maiores redes de concessionárias do sul do Brasil, seu nome era sinônimo de sucesso empresarial. Mas naquela mansão de 3 andares, com seus 12 cômodos, obras de arte e móveis importados, o silêncio era seu único companheiro. O café da manhã repousava intocado na bandeja sobre a mesa de cabeceira. A empregada, Dona Ivone, havia deixado ali há quase 1 hora, como fazia todos os dias desde que Marta partira. Fernando raramente comia mais que algumas garfadas nos últimos meses. O som da campainha ecoou pelo corredor, arrancando-o de seus pensamentos. Com esforço, apoiou-se na bengala de madeira entalhada, presente de Marta em seu 700º aniversário, e caminhou lentamente até a porta. "Bom dia, Fernando. Trouxe aquele bolo de laranja que você tanto gosta." A voz melodiosa de Margarida soou assim que ele abriu a porta. Margarida Oliveira era sua vizinha há mais de 2 décadas. Viúva aos 55 anos, agora com seus 68, havia sido o maior apoio de Fernando desde que Marta adoecera. Seus cabelos grisalhos sempre presos em um coque discreto e o sorriso gentil nos lábios finos eram uma visão reconfortante naquela rotina de solidão. "Margarida, você sabe que não precisava..." começou ele, mas o aroma do bolo recém-saído do forno já invadia suas narinas, despertando pela primeira vez no dia uma leve sensação de fome. "Não começa com essa conversa, Fernando. Vamos para a cozinha. O café que a Dona Ivone preparou já deve estar frio. Vou fazer outro", disse ela, já se encaminhando para o interior da casa, com a familiaridade de quem conhecia cada canto. Na ampla cozinha de mármore e eletrodomésticos de aço inoxidável, Margarida movimentava-se com desenvoltura, enquanto Fernando a observava sentado à mesa. "Como estão as dores nas juntas?" perguntou ela, colocando a água para ferver. "As mesmas de sempre. O médico diz que é normal para a idade", respondeu sem entusiasmo. "E a empresa? Cláudio continua administrando bem?" Fernando assentiu. Cláudio era seu sobrinho e braço direito nos negócios. Desde que decidira se afastar gradualmente da empresa, há cerca de 5 anos, havia delegado cada vez mais responsabilidades ao jovem. Após a partida de Marta, praticamente se ausentara por completo. "Ele me liga todos os dias para dar notícias. Os números estão bons apesar da crise econômica." Margarida serviu uma fatia generosa de bolo e uma xícara de café para Fernando. Depois, sentou-se à sua frente com sua própria xícara. "Você precisa sair um pouco dessa casa, Fernando. Não é saudável ficar aqui sozinho o tempo todo, apenas com suas memórias." Fernando suspirou, levando um pequeno pedaço de bolo à boca. "Para onde eu iria, Margarida? O que eu faria? Marta e eu fazíamos tudo juntos. Ela era minha companheira em todas as situações. Minha confidente, meu amor." Os olhos de Fernando marejaram. Após 52 anos de casamento, a ausência de Marta deixara um vazio impossível de preencher. Eles haviam se conhecido ainda jovens, quando ele era apenas um mecânico com sonhos ambiciosos, e ela, uma professora do primário. Construíram juntos cada tijolo daquele império. "Sei que dói, meu amigo. Passei por isso quando Pedro se foi. Mas a vida continua. E Marta certamente não iria querer vê-lo definhar dessa forma." Fernando sabia que Margarida tinha razão, mas faltava-lhe a força para recomeçar.
Aos 78 anos, sentia que sua jornada estava próxima do fim. Só esperava secretamente que esse fim chegasse logo para que pudesse reencontrar sua amada. Vou tentar, Margarida. Talvez eu possa visitar a empresa na próxima semana, disse, mais para tranquilizá-la do que por real intenção. Após o café, Margarida ajudou Fernando a organizar alguns papéis em seu escritório. Contas, documentos da empresa, correspondências diversas que ele negligenciara nos últimos meses. Entre os papéis, encontraram um álbum de fotografias que não viam há anos. Fernando abriu-o com cuidado, revelando imagens de um passado distante. Ele e Marta, ainda jovens, na inauguração da primeira loja da Garcia Automóveis. A viagem que fizeram a Paris para comemorar os 25 anos de casamento. Os natais com a família de Marta, já que Fernando, filho único de pais já falecidos, não tinha parentes próximos além do sobrinho Cláudio. Olha só como vocês estavam felizes aqui, comentou Margarida, apontando para uma foto onde o casal posava em frente a um veleiro, em Camboriú. Foi quando completamos 40 anos de casados. Marta sempre quis conhecer aquela praia, recordou Fernando com um sorriso melancólico. Enquanto passavam as páginas do álbum, uma foto em particular chamou a atenção de Fernando. Nela, Marta segurava uma criança nos braços, a filha recém-nascida de uma sobrinha. Marta adorava crianças, comentou com a voz embargada. Sabe, Margarida, nosso maior sonho era ter filhos. Tentamos por anos, mas os médicos descobriram que Marta não poderia engravidar. Foi um golpe muito duro para nós dois, especialmente para ela. Margarida apertou gentilmente a mão de Fernando. Vocês poderiam ter adotado. Sim, chegamos a considerar. Mas os anos foram passando, nos envolvemos com a empresa e quando percebemos já estávamos velhos demais para criar uma criança, lamentou. Às vezes penso que se tivéssemos filhos, hoje eu não estaria tão sozinho. O restante da tarde transcorreu entre memórias e conversas sobre tempos mais felizes. Quando o relógio da sala anunciou 6 horas, Margarida preparou-se para partir. Volto amanhã, Fernando. Prometa que vai comer o jantar que a dona Ivone deixar. Prometo, respondeu ele, acompanhando-a até a porta com passos lentos. Após a partida de Margarida, a casa voltou a mergulhar no silêncio opressivo. Fernando decidiu tomar um banho antes do jantar. No banheiro da suíte principal, enquanto se despia com dificuldade, olhou para seu reflexo no espelho. A imagem que viu foi de um homem magro, com os ombros curvados pelo peso dos anos e da tristeza. Os olhos, outrora vivazes e determinados, agora pareciam opacos, sem brilho. Entrou no box com cuidado, deixando a bengala apoiada na parede externa. A água morna caía sobre seu corpo, proporcionando um breve alívio para as juntas doloridas. Fechou os olhos, permitindo-se mais uma vez viajar para o passado, para os momentos em que Marta ainda estava ao seu lado. Foi quando tudo aconteceu. Ao tentar alcançar o sabonete que escorregara de suas mãos, Fernando perdeu o equilíbrio. Seus reflexos, comprometidos pela idade, não foram rápidos o suficiente para impedir a queda. Seu corpo idoso chocou-se contra o piso frio e uma dor aguda atravessou seu quadril. "Socorro!" gritou, mas sua voz fraca mal ecoou pelo banheiro vazio. A água continuava a cair sobre ele, impiedosa enquanto tentava, sem sucesso, levantar-se. A dor era intensa, paralisante. Fernando não soube precisar quanto tempo ficou ali, caído no box, seminu e vulnerável. Poderiam ter sido minutos ou horas. A única certeza era a sensação de completo desamparo que o invadiu. Era assim que terminaria? Sozinho, caído em seu banheiro, sem ninguém para ouvir seus pedidos de socorro? Quando já havia perdido as esperanças, ouviu o som da porta da frente se abrindo e a voz de Dona Ivone chamando seu nome. A empregada, preocupada por não ter recebido resposta ao telefonema habitual para confirmar o cardápio do jantar, decidira voltar à mansão. "Seu Fernando, o senhor está aí?" Sua voz aproximava-se. "Aqui, banheiro", conseguiu responder com voz fraca. Os passos apressados de Dona Ivone ecoaram pelo corredor até que ela finalmente o encontrou, caído e indefeso. "Meu Deus do céu, seu Fernando!" exclamou, desligando o chuveiro e imediatamente pegando uma toalha para cobri-lo.
Vou chamar uma ambulância agora mesmo. Enquanto Dona Ivone discava freneticamente para a emergência, Fernando sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto enrugado, misturando-se com a água que ainda pingava de seus cabelos brancos. Não eram lágrimas de dor física, mas de uma constatação dolorosa. Havia chegado a um ponto de sua vida em que não conseguia mais cuidar de si mesmo. A imagem de Marta veio-lhe à mente, nítida como se ela estivesse ao seu lado. Não é seu momento ainda, meu amor, parecia dizer-lhe. Ainda há um propósito para você aqui. Naquele momento de extrema fragilidade, Fernando não poderia imaginar como aquela queda no banheiro mudaria completamente o rumo de sua vida, nem as pessoas que cruzariam seu caminho a partir dali, trazendo tanto conforto quanto dor, tanto esperança quanto decepção. O Hospital Moinhos de Vento, com sua estrutura moderna e equipe médica renomada, era o melhor de Porto Alegre. Não por acaso foi para lá que Fernando Garcia foi levado após sua queda. O diagnóstico: fratura no quadril, algo potencialmente grave para um homem de sua idade. O senhor teve sorte, Sr. Garcia, explicou o Dr. Henrique Vasconcelos, ortopedista que o atendera na emergência. A fratura não foi tão severa quanto poderia ter sido. Recomendo uma cirurgia para a colocação de prótese, seguida de fisioterapia intensiva. Fernando, deitado no leito hospitalar com uma expressão cansada, apenas assentiu. Ao seu lado, Margarida segurava sua mão com firmeza. Ela havia sido chamada por Dona Ivone assim que Fernando foi levado ao hospital. Quanto tempo de recuperação, doutor? Perguntou Margarida, preocupada. Para alguém da idade do Sr. Garcia, estamos falando de pelo menos 3 meses, até que possa voltar a caminhar com autonomia relativa. Mesmo assim, precisará de acompanhamento constante nos primeiros tempos. A notícia caiu como um peso sobre os ombros de Fernando. 3 meses de dependência, de limitação, de vulnerabilidade ainda maior do que já sentia. Não se preocupe, Fernando. Vamos dar um jeito, assegurou Margarida, apertando sua mão com ainda mais força. Posso ficar com você durante o dia e talvez a Dona Ivone possa passar as noites por um tempo. Fernando sentiu-se constrangido. Margarida já fazia tanto por ele e agora teria que sacrificar ainda mais de seu tempo para ajudá-lo. Dona Ivone, por sua vez, tinha sua própria família, incluindo uma neta pequena de quem cuidava frequentemente. Não posso pedir isso a vocês, respondeu com a voz fraca. Já são idosas como eu, não seria justo. O Dr. Henrique, que organizava alguns documentos ao pé da cama, ergueu os olhos. Sr. Garcia, existem profissionais especializados em cuidados para pessoas na sua situação. Cuidadores que podem oferecer assistência adequada durante sua recuperação. Posso indicar algumas agências confiáveis, se o senhor desejar. Fernando franziu o senho. A ideia de um estranho em sua casa, invadindo sua privacidade, não lhe agradava. Por outro lado, não tinha muitas opções. Sua sobrinha neta, filha de Cláudio, vivia em São Paulo e estava grávida de seu primeiro filho. Não poderia pedir que ela viesse para Porto Alegre nessas circunstâncias. Acho que é a melhor solução, Fernando, opinou Margarida. Um profissional treinado saberá exatamente como ajudá-lo na recuperação. E eu continuarei visitando você todos os dias, claro. Após alguns minutos de hesitação, Fernando concordou. O médico prometeu enviar as indicações para Margarida ainda naquele dia, e a cirurgia foi marcada para a manhã seguinte. O procedimento transcorreu sem complicações. Após 5 dias de internação, Fernando recebeu alta para continuar sua recuperação em casa, com a recomendação de fisioterapia 3 vezes por semana e acompanhamento contínuo. No dia de seu retorno à mansão, Margarida já havia providenciado tudo. A agência indicada pelo Dr. Henrique enviaria uma cuidadora naquela mesma tarde para uma entrevista e, se aprovada, começaria imediatamente. Senhor Fernando, que bom ver o senhor de volta, exclamou Dona Ivone, visivelmente emocionada ao vê-lo entrar em casa, amparado por um enfermeiro do hospital e por Margarida. Deixei tudo arrumadinho, do jeitinho que o senhor gosta. Fernando tentou sorrir, mas o desconforto da prótese recém-implantada e a humilhação de precisar ser quase carregado para dentro de sua própria casa minavam qualquer tentativa de otimismo. Instalado na sala em uma poltrona reclinável que Margarida havia comprado especialmente para sua recuperação, Fernando sentia-se como um pássaro engaiolado.
O enfermeiro transferiu todas as orientações para Margarida e Dona Ivone, entregou uma lista de medicamentos com horários rigorosamente definidos e partiu desejando-lhe boa recuperação. Está com fome? Preparei aquela sopa de legumes que você gosta, ofereceu Dona Ivone. Um pouco, obrigado, respondeu, sem entusiasmo. Enquanto Dona Ivone dirigia-se à cozinha, Margarida sentou-se ao lado de Fernando. A cuidadora deve chegar às 4 horas, informou. O nome dela é Andressa Santos. Pelo que me informaram na agência, tem 25 anos e 2 anos de experiência com pacientes idosos em recuperação. Tem ótimas referências. Fernando franziu o senho. Tão jovem. Deve ser apenas uma menina querendo ganhar algum dinheiro. Provavelmente nem tem formação adequada. Margarida balançou a cabeça, já acostumada ao pessimismo que Fernando desenvolvera nos últimos meses. Ela é técnica de enfermagem, Fernando, e a agência garante sua competência. Vamos dar uma chance a ela, sim? Às 4 horas em ponto, a campainha tocou. Dona Ivone apressou-se para atender, enquanto Margarida ajeitava a almofada nas costas de Fernando, que parecia cada vez mais desconfortável, não apenas fisicamente. Boa tarde, sou Andressa Santos, da agência Cuidar Bem. Vim para a entrevista. A voz jovem e vibrante ecoou pelo hall de entrada. Segundos depois, Dona Ivone conduzia à sala uma jovem de estatura mediana, pele morena clara e cabelos castanhos ondulados, presos em um coque discreto. Vestia um conjunto simples, mas elegante. Calça social azul marinho e blusa branca de mangas 3/4. Seu sorriso revelava dentes perfeitamente alinhados e seus olhos amendoados transmitiam uma confiança serena. Sr. Garcia, é um prazer conhecê-lo. Sou Andressa, apresentou-se estendendo a mão com firmeza, mas sem exageros, consciente da condição frágil do idoso. Fernando apertou sua mão brevemente, estudando-a com o olhar crítico de quem passou a vida avaliando pessoas antes de fazer negócios. Esta é Margarida, minha vizinha e amiga, apresentou apontando para a idosa ao seu lado. Andressa trocou um aperto de mão e sorrisos com Margarida. A agência me informou sobre sua situação, Sr. Garcia. Fratura no quadril com colocação de prótese, correto? Perguntou com tom profissional. Sim, respondeu ele, ainda reservado. Posso perguntar como está se sentindo hoje? Alguma dor específica? Desconforto? Tontura? A maneira direta e ao mesmo tempo respeitosa com que Andressa conduzia a conversa surpreendeu Fernando. Esperava encontrar uma jovem tímida ou excessivamente enérgica, não alguém que demonstrasse tanta segurança e profissionalismo. A dor está controlada com a medicação. Sinto mais desconforto ao tentar me mover. Andressa assentiu como se já esperasse essa resposta. É normal nos primeiros dias após a cirurgia. Com o tempo e a fisioterapia adequada, esse desconforto vai diminuir. O senhor já iniciou as sessões de fisioterapia? A primeira está marcada para amanhã, informou Margarida. Virão fazer aqui em casa inicialmente. Excelente. Se me permitir, gostaria de acompanhar as sessões. Isso me ajudará a dar continuidade aos exercícios nos intervalos entre as visitas do fisioterapeuta. A conversa prosseguiu por cerca de meia hora. Andressa fez perguntas pertinentes sobre a rotina de Fernando antes do acidente, seus hábitos alimentares, preferências pessoais e até mesmo hobbies. Anotava tudo em uma pequena caderneta com atenção meticulosa. Fernando, inicialmente resistente, foi gradualmente baixando a guarda. Havia algo na jovem que inspirava confiança. Talvez fosse a maneira como mantinha contato visual ao falar, ou como parecia genuinamente interessada em suas respostas, sem aquele tom condescendente que muitos jovens adotam ao falar com idosos. E a senhora, Dona Margarida, visita o Sr. Garcia com frequência? Perguntou Andressa em determinado momento. Todos os dias, respondeu Margarida com um sorriso afetuoso. Somos vizinhos há mais de 20 anos. Desde que a esposa dele, Marta, nos deixou, tenho tentado fazer-lhe companhia sempre que possível. Uma sombra passou pelo rosto de Fernando à menção do nome de Marta. Andressa percebeu imediatamente e, com uma sensibilidade que surpreendeu a ambos, mudou sutilmente o rumo da conversa. Sr. Garcia, a agência me informou que o senhor é fundador de uma rede de concessionárias de automóveis.
Deve ter sido um trabalho fascinante construir um negócio assim do zero. O assunto funcionou como um bálsamo para o momento de tensão. Fernando começou a falar sobre os primeiros anos da Garcia Automóveis, como começara como mecânico antes de abrir sua própria oficina, e como Marta sempre o apoiara em cada decisão. Sem perceber, acabou falando de Marta novamente, mas desta vez com um sorriso nostálgico nos lábios, recordando os bons momentos em vez de lamentar sua ausência. Quando a conversa finalmente chegou ao fim, Margarida acompanhou Andressa até a porta, enquanto Dona Ivone ajudava Fernando com sua medicação. "O que achou?" perguntou a idosa em voz baixa, já na entrada da casa. "Ele é um homem incrível, com uma história inspiradora", respondeu Andressa sinceramente. "Mas também posso ver que está sofrendo muito, não apenas fisicamente. A solidão é uma dor silenciosa e muitas vezes mais difícil de tratar que uma fratura." Margarida assentiu, impressionada com a percepção da jovem. "Acredita que pode ajudá-lo?" "Farei o meu melhor, Dona Margarida. Se ele me der a oportunidade, claro." De volta à sala, Margarida encontrou Fernando com uma expressão pensativa. "E então, o que achou dela?" perguntou ansiosa. Fernando hesitou por alguns instantes. "Parece competente", admitiu finalmente. "E tem boas maneiras, o que é raro nos jovens de hoje." Margarida sorriu, sabendo que, vindo de Fernando, aquilo era praticamente um elogio efusivo. "Quer que eu a contrate, então?" "Sim, acho que podemos tentar." Na manhã seguinte, Andressa chegou pontualmente às 8 horas, carregando uma pequena mala com itens pessoais. Conforme combinado, ficaria na mansão durante a semana, ocupando um dos quartos de hóspedes, e teria folga aos finais de semana, quando Margarida se oferecera para assumir os cuidados. Os primeiros dias foram de adaptação mútua. Fernando, acostumado à solidão e à privacidade, precisou ajustar-se à presença constante de alguém em sua casa. Andressa, por sua vez, procurava equilibrar a atenção necessária aos cuidados de Fernando com o respeito ao seu espaço pessoal. A primeira sessão de fisioterapia foi um teste para ambos. Fernando, orgulhoso como era, detestava demonstrar fraqueza. Quando o fisioterapeuta, Dr. Paulo, solicitou que tentasse movimentar a perna operada, a dor intensa fez com que gotas de suor brotassem em sua testa, mas recusou-se a emitir qualquer som de desconforto. Andressa, observando tudo atentamente, interveio com delicadeza. "Dr. Paulo, talvez possamos começar com exercícios mais suaves hoje?" O Sr. Garcia acabou de sair do hospital. O fisioterapeuta concordou, e Fernando lançou um olhar de gratidão à jovem, que fingiu não perceber para não constrangê-lo. Após a sessão, enquanto Andressa o ajudava a acomodar-se novamente na poltrona da sala, Fernando finalmente falou: "Obrigado por intervir. Aquele exercício estava sendo particularmente doloroso." "Percebi pela sua expressão", respondeu ela, com um sorriso compreensivo. "O senhor é claramente do tipo que não gosta de demonstrar dor, mas às vezes precisamos comunicar nossos limites, mesmo que isso pareça uma fraqueza. Faz parte do processo de cura." Fernando assentiu, surpreso mais uma vez com a maturidade da jovem. "Quantos anos você disse que tem mesmo?" 25, senhor. "Parece mais velha, quero dizer, mais madura para a sua idade." Andressa sorriu, ajeitando a almofada sob o braço do idoso. "A vida me ensinou algumas lições cedo. Tive que crescer rápido." Havia algo na maneira como ela pronunciou essas palavras, uma sombra fugaz em seus olhos que despertou a curiosidade de Fernando. Mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Margarida chegou para sua visita diária, trazendo consigo o aroma inconfundível de quindim caseiro. "Como foi a fisioterapia?" perguntou, colocando o prato de doces sobre a mesa de centro. "Dolorosa, mas necessária", respondeu Fernando com um meio sorriso. "Mas tive uma boa defensora." Margarida olhou para Andressa, que organizava discretamente os medicamentos da tarde na pequena mesa lateral. "Já está conquistando a confiança dele? Isso é um recorde. Fernando normalmente demora semanas para aceitar que alguém está realmente tentando ajudá-lo." As 3 semanas seguintes trouxeram uma rotina que, surpreendentemente, Fernando começou a apreciar. As manhãs iniciavam com Andressa trazendo seu café na varanda, onde o sol ameno do outono gaúcho
criava uma atmosfera acolhedora. Conversavam sobre assuntos diversos, enquanto ela verificava seus sinais vitais e preparava a medicação. A fisioterapia, inicialmente 3 vezes por semana, agora acontecia diariamente, com Dr. Paulo vindo pela manhã e Andressa conduzindo exercícios complementares à tarde. Fernando progredia bem, já conseguindo dar alguns passos com o auxílio de um andador. As tardes eram dedicadas a leituras. Descobriram um interesse mútuo por literatura brasileira ou a partidas de xadrez, jogo que Fernando ensinara a Andressa nas horas vagas. Às vezes, Cláudio ligava para dar notícias da empresa e Fernando começava a demonstrar novamente interesse nos negócios. Margarida continuava suas visitas diárias, geralmente no fim da tarde, trazendo sempre alguma guloseima caseira. Observava, com uma mistura de alívio e curiosidade, a mudança gradual no semblante de Fernando. O velho amigo parecia menos abatido, mais presente. Até seu apetite havia melhorado consideravelmente. "Estou impressionada com seu progresso, Fernando", comentou Margarida, em uma tarde particularmente agradável, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, com Andressa ocupada na cozinha, preparando o jantar. "Você parece mais vivo." Fernando sorriu levemente, os olhos fixos no horizonte alaranjado. "Acho que precisava desse acidente para me sacudir, para me lembrar que ainda estou aqui." Margarida estudou o rosto do amigo por alguns instantes. "Andressa tem sido boa para você", comentou em tom casual. Fernando assentiu. "Ela é uma boa profissional." "Não é só isso, Fernando, e você sabe." Margarida baixou a voz. "Você voltou a sorrir, a se interessar pelas coisas. Ela trouxe vida de volta a esta casa." Fernando não respondeu imediatamente. No fundo, sabia que Margarida tinha razão. A presença de Andressa havia preenchido de alguma forma o vazio deixado por Marta. Não da mesma maneira, é claro. Nada poderia substituir o amor de uma vida inteira. Mas a jovem cuidadora, com sua energia serena e sua atenção genuína, havia devolvido a Fernando algo que ele julgava perdido para sempre. A sensação de que ainda importava para alguém. O que Fernando não poderia imaginar é que por trás daqueles olhos amendoados e daquele sorriso acolhedor, Andressa guardava segredos e intenções que, muito em breve, transformariam completamente a dinâmica entre eles, levando-o a questionar tudo o que acreditava saber sobre confiança e afeto na velhice. O inverno chegou a Porto Alegre, com seus ventos cortantes e chuvas frequentes. Dentro da mansão dos Garcia, no entanto, o ambiente tornava-se cada vez mais acolhedor. 2 meses haviam se passado desde a chegada de Andressa, e Fernando progredia notavelmente em sua recuperação. O andador já fora substituído por uma bengala, e os exercícios de fisioterapia avançavam para movimentos mais complexos. Naquela noite de julho, a chuva caía implacável sobre a cidade. Fernando estava na biblioteca, sentado em sua poltrona preferida perto da lareira acesa, com um exemplar de Grande Sertão Veredas em mãos. A luz amarelada dos abajures criava uma atmosfera aconchegante, quase nostálgica. "Trouxe um chá de erva cidreira. Ajuda a relaxar antes de dormir", disse Andressa, entrando no cômodo com uma bandeja. Fernando ergueu os olhos do livro e sorriu. Já não se surpreendia mais com a maneira como Andressa parecia antecipar suas necessidades. Nas últimas semanas, haviam desenvolvido uma sintonia que ia além da relação paciente-cuidadora. "Obrigado. A noite está mesmo convidativa para um bom chá", respondeu, marcando a página do livro e colocando-o sobre a mesinha lateral. Andressa serviu o chá em 2 xícaras de porcelana, entregando uma a Fernando e sentando-se na poltrona oposta com a outra. Era um ritual que haviam estabelecido. Antes de dormir, compartilhavam um chá e conversavam sobre o dia. "Como está se sentindo hoje?" "Notei que fez mais repetições nos exercícios da tarde", comentou ela, soprando levemente sua bebida quente. "Melhor a cada dia. Dr. Paulo disse que estou superando as expectativas para alguém da minha idade." Andressa sorriu, orgulhosa. "Não é surpreendente para mim. O senhor tem uma força de vontade impressionante." Fernando tomou um gole do chá, sentindo o líquido quente aquecer-lhe o corpo e a alma. Era estranho como, em tão pouco tempo, aquela jovem havia conquistado não apenas sua confiança,
mas também seu afeto. Começava a vê-la quase como a filha que nunca teve. Sabe, Andressa, nem sempre fui assim. Depois que Marta partiu, perdi completamente o ânimo. Se não fosse pela queda no banheiro, hesitou percebendo que nunca havia falado abertamente sobre seus sentimentos após a perda da esposa. Bem, talvez nem estivesse mais aqui. A jovem baixou a xícara, encarando-o com intensidade. O senhor estava pensando em... Não ativamente, apressou-se em esclarecer, mas também não fazia questão de continuar. Apenas esperava que o tempo passasse e me levasse ao encontro dela. Andressa estendeu a mão tocando suavemente o braço de Fernando. Entendo mais do que imagina. Perder alguém que amamos profundamente deixa um vazio impossível de preencher. Havia algo na voz dela, uma nota de tristeza genuína, que fez Fernando perceber que não era apenas um comentário empático profissional. Você também já perdeu alguém importante? Perguntou com delicadeza. Andressa hesitou, como se debatesse internamente se deveria compartilhar algo pessoal. Finalmente assentiu. Meus pais. Acidente de carro quando eu tinha 16 anos. Desde então, cuidei do meu irmão mais novo, Enzo. Ele tinha apenas 12 anos na época. Fernando sentiu uma onda de compaixão pela jovem. Imaginá-la tão nova, subitamente responsável por uma criança, explicava muito sobre sua maturidade precoce. Deve ter sido extremamente difícil. Foi, admitiu ela, com um suspiro. Tivemos que sair da escola particular onde estudávamos. Fui trabalhar como atendente em uma farmácia durante o dia e terminei o ensino médio à noite. Depois consegui um curso técnico de enfermagem com bolsa. A admiração de Fernando por Andressa cresceu exponencialmente. Aquela jovem de aparência frágil escondia uma força interior extraordinária. E seu irmão? Como está ele agora? Um brilho de tristeza perpassou os olhos de Andressa. Enzo teve uma vida difícil. Sempre foi um garoto brilhante, mas a perda dos pais o afetou profundamente. Na adolescência, envolveu-se com pessoas erradas, experimentou drogas. Ela fez uma pausa, como se reunisse coragem. Há 3 anos, sofreu um acidente de moto. Desde então não consegue andar. Fernando endireitou-se na poltrona, chocado com a revelação. Meu Deus, Andressa, não fazia ideia. Poucos sabem. Não gosto de compartilhar meus problemas, especialmente com pacientes. Ela sorriu com melancolia. Mas o senhor é diferente. Sinto que posso confiar. Fernando sentiu-se simultaneamente honrado pela confiança e tocado pela história. Agora entendia por que Andressa parecia tão dedicada ao trabalho de cuidadora, tão naturalmente atenta às necessidades dos outros. Ele recebe algum tratamento? Existe possibilidade de recuperação? Andressa pousou a xícara vazia na bandeja e Fernando notou que suas mãos tremiam levemente. Existe um procedimento experimental em São Paulo, uma cirurgia com células-tronco que poderia dar a ele uma chance de voltar a andar, mas é extremamente cara e o plano de saúde não cobre. Quanto custa? Perguntou Fernando, sem pensar 2 vezes. Andressa pareceu surpresa com a pergunta direta. Por quê? Apenas curiosidade, respondeu ele, embora ambos soubessem que não era apenas isso. Cerca de R$200 mil com todo o tratamento pós-operatório, disse ela finalmente. Fernando assentiu silenciosamente. Era uma quantia considerável, mas insignificante para alguém com sua fortuna. Por um momento considerou oferecer ajuda financeira, mas algo o deteve. Não queria que Andressa interpretasse erroneamente sua intenção ou se sentisse desconfortável. Afinal, apesar da proximidade que haviam desenvolvido, ainda existia uma relação profissional entre eles. Vou conseguir juntar o dinheiro eventualmente, continuou Andressa forçando um sorriso otimista. Tenho economizado cada centavo. Em alguns anos, talvez. A conversa mudou para assuntos mais leves, mas a revelação de Andressa permaneceu na mente de Fernando pelo resto da noite. Deitado em sua cama, pensou em como a vida podia ser injusta. Aquela jovem que dedicava sua existência a cuidar dos outros merecia mais do que lutar sozinha contra adversidades tão grandes. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na varanda, Fernando observava Andressa anotar meticulosamente seus sinais vitais na planilha de acompanhamento.
Você não tem nenhum sonho para si mesma, Andressa? Perguntou subitamente. Ela ergueu os olhos, visivelmente surpresa pela pergunta. Como assim? Ontem você falou tanto sobre seu irmão, sobre como cuida dele desde jovem. Mas e você? Não há algo que deseje para sua própria vida? Andressa pareceu refletir profundamente antes de responder. Sempre quis ter uma família. Sabe, filhos, um lar estável. O básico, eu acho. Ela riu sem muito humor. Mas, ironicamente, não posso ter filhos. Fernando quase engasgou com o gole de café que tomava. Como assim? Tenho endometriose severa. Descobri aos 20 anos após meses de dores intensas. Os médicos foram bem claros. Minhas chances de engravidar são praticamente nulas, explicou ela, com uma calma que parecia ensaiada, como se já tivesse contado aquela história muitas vezes. A coincidência era impressionante. Fernando sentiu um nó na garganta. Minha esposa, Marta. Ela também não podia ter filhos, revelou, sentindo que era justo retribuir a confiança com uma confidência própria. Foi uma das maiores dores de nossa vida. Sonhávamos com uma família grande. Os olhos de Andressa encheram-se de lágrimas e, por um momento, Fernando teve a impressão de que havia algo mais naquela emoção do que simples empatia. É estranho como a vida nos conecta através das dores comuns, não é? Comentou ela, secando discretamente uma lágrima. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas uma relação de cuidado profissional, nem mesmo uma amizade nascente. Era uma conexão mais profunda, baseada em vulnerabilidades compartilhadas em dores semelhantes. Nos dias que se seguiram, as conversas entre Fernando e Andressa tornaram-se cada vez mais íntimas e frequentes. Ele contou-lhe histórias de sua juventude, dos primeiros anos difíceis construindo seu negócio, do apoio incansável de Marta. Ela, por sua vez, compartilhou memórias de seus pais, das dificuldades após perdê-los, do amor incondicional pelo irmão. Em uma tarde particularmente ensolarada, enquanto caminhavam lentamente pelo jardim da mansão, um novo exercício recomendado pelo Dr. Paulo, Fernando fez uma proposta que surpreendeu a ambos. Gostaria de conhecer seu irmão, Andressa. Ela parou de caminhar encarando-o com espanto. Enzo? Por quê? Porque ele é importante para você. E porque, bem... Fernando hesitou, reunindo coragem. Tenho uma proposta a fazer. Andressa franziu o senho confusa. Que tipo de proposta? Quero pagar pela cirurgia dele. O choque no rosto da jovem foi imediato. Seus olhos arregalaram-se e sua boca abriu-se sem emitir som. Senhor Fernando, não posso aceitar, conseguiu dizer finalmente. É uma quantia muito grande e eu... Não é um presente, Andressa, interrompeu ele gentilmente. Considere um empréstimo se preferir. Você pode me pagar quando puder, sem juros, no seu tempo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Andressa. Fernando nunca a vira tão emocionada. Por que faria isso? Perguntou com a voz embargada. Porque você trouxe luz de volta à minha vida quando eu estava nas trevas, respondeu ele com simplicidade. Porque tenho mais dinheiro do que posso gastar em uma vida, e nenhum herdeiro para deixá-lo. E porque, se tivesse tido uma filha, gostaria que fosse como você. Andressa cobriu o rosto com as mãos, soluçando. Fernando aguardou pacientemente que ela processasse suas emoções, respeitando aquele momento. Nunca ninguém fez algo assim por mim antes, disse ela finalmente, enxugando as lágrimas. Não sei nem como agradecer. Não precisa. Apenas continue sendo essa pessoa maravilhosa que é. Eles selaram o acordo com um abraço emocionado, o primeiro entre eles. Fernando sentiu-se estranhamente completo, como se finalmente houvesse encontrado um propósito após a partida de Marta. Na tarde seguinte, Margarida chegou para sua visita diária e imediatamente percebeu algo diferente na atmosfera da casa. O que aconteceu? Vocês dois estão com uma cara de quem guarda um segredo, comentou enquanto Andressa servia café e bolo na sala. Fernando trocou um olhar cúmplice com a cuidadora. Apenas tivemos uma conversa importante ontem, respondeu evasivamente. Margarida não insistiu, mas continuou observando a interação entre os dois com crescente curiosidade. Havia uma intimidade, uma cumplicidade que não existia antes. Parte dela alegrava-se ao ver Fernando tão vivaz, tão presente. Outra parte, no entanto,
sentia um leve desconforto que não conseguia explicar. Após o café, enquanto Andressa preparava os medicamentos de Fernando na cozinha, Margarida aproveitou para conversar a sós com o amigo. Fernando, não pude deixar de notar como você e Andressa estão próximos. Ele sorriu, sem perceber a preocupação velada na voz da amiga. Ela é uma jovem extraordinária, Margarida. Sabia que cuida sozinha do irmão paraplégico desde que os pais morreram? E mesmo assim, mantém essa postura forte, esse otimismo. Margarida assentiu lentamente. Ela te contou tudo isso? Sim, temos conversado muito. Descobrimos que temos mais em comum do que imaginávamos. Margarida ajeitou-se na poltrona, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Fernando, não quero parecer intrometida, mas você já verificou essas histórias? Quero dizer, conheceu pessoalmente o irmão dela, viu documentos médicos, algo assim? O semblante de Fernando endureceu visivelmente. Por que eu faria isso? Acha que ela está mentindo? Não estou dizendo isso, apressou-se Margarida. Só acho prudente, considerando sua posição e, bem, sua generosidade conhecida. Fernando sentiu-se levemente irritado. Margarida sempre fora seu porto seguro, mas naquele momento parecia querer manchar a imagem de Andressa sem qualquer fundamento. Conheço as pessoas, Margarida. Passei a vida inteira fazendo negócios, avaliando o caráter alheio. Andressa é genuína, tenho certeza. Percebendo que havia tocado em um ponto sensível, Margarida recuou. Só me preocupo com você, Fernando. Sempre. Você sabe disso. O clima entre eles permaneceu levemente tenso pelo restante da visita. Quando Margarida estava de saída, Andressa aproximou-se para despedir-se. Dona Margarida, antes que vá, gostaria de fazer um convite. Meu irmão Enzo virá me visitar no domingo. Seria um prazer se a senhora pudesse nos acompanhar em um almoço aqui. Já conversei com o senhor Fernando e ele concordou. A proposta pegou Margarida de surpresa. Olhou rapidamente para Fernando, que assentiu com um sorriso. Bem, claro. Será um prazer conhecer seu irmão. Respondeu sem muito entusiasmo. Ótimo. Farei minha moqueca capixaba especial. Aprendi com minha mãe, que era do Espírito Santo, comentou Andressa, animada. Quando Margarida partiu, Fernando não pôde deixar de notar sua expressão preocupada. Em outros tempos, teria dado mais peso às reservas da amiga. Agora, no entanto, sentia-se seguro demais em sua decisão para questioná-la. O que Fernando não sabia era que naquela mesma noite, enquanto ele já dormia em seu quarto, Andressa faria uma ligação que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Uma ligação para um homem chamado Matheus Costa, em que palavras como plano, fortuna e testamento seriam sussurradas na escuridão da mansão dos Garcia. Uma ligação que, se Fernando tivesse ouvido, teria despedaçado não apenas a confiança recém-construída, mas também a esperança que começava a florescer em seu coração envelhecido. O domingo amanheceu com um céu surpreendentemente azul para um inverno porto-alegrense. Fernando acordou cedo, sentindo uma mistura de ansiedade e entusiasmo. A ideia de conhecer Enzo, o irmão de Andressa, trazia-lhe uma sensação quase esquecida de expectativa, como se estivesse prestes a receber um parente distante e querido. Enquanto se vestia com esmero, escolhera uma camisa de linho azul marinho e calças sociais claras, refletia sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. De um idoso solitário e abatido, transformara-se em alguém com novos propósitos, novas conexões. Tudo graças a uma queda no banheiro e à chegada de Andressa. Na cozinha, a jovem movimentava-se com energia, preparando sua prometida moqueca capixaba. O aroma de dendê, coentro e pimenta já preenchia o ambiente. Fernando observou-a por alguns instantes da porta, sem anunciar sua presença. Andressa cantarolava baixinho enquanto cortava os legumes com precisão. Havia algo de hipnótico na maneira como se movia, com uma graça natural que Fernando associava a pessoas muito mais jovens. Seu cabelo castanho, normalmente preso em um coque discreto, estava solto hoje, cascateando em ondas suaves até o meio das costas. Bom dia, disse ele finalmente entrando. Pelo aroma, o almoço promete ser espetacular. Andressa virou-se com um sorriso radiante. Senhor Fernando, o senhor está muito elegante hoje, elogiou,
secando as mãos no avental. Dormiu bem? Melhor do que em muito tempo, respondeu verdadeiramente. As dores no quadril haviam diminuído consideravelmente e os pesadelos que o atormentavam após a morte de Marta tornaram-se raros. Que bom! Aceita um café? Acabei de coar. Fernando assentiu, sentando-se à mesa da cozinha, enquanto Andressa servia o café em sua xícara favorita. Uma peça de porcelana que Marta trouxera de uma viagem a Portugal, décadas atrás. Percebeu com uma pontada de culpa que estava pensando cada vez menos em Marta. Não que a estivesse esquecendo, isso seria impossível, mas a dor aguda da perda transformava-se gradualmente em uma saudade doce, quase suportável. Enzo chegará por volta do meio-dia, informou Andressa, voltando à preparação do almoço. Está muito ansioso para conhecer o senhor. Contei a ele sobre a sua generosidade. Fernando fez um gesto de dispensa com a mão. Não era necessário. Não fiz nada extraordinário. Andressa parou o que fazia e olhou diretamente para ele. 200 mil reais para ajudar um desconhecido? Acredite, senhor Fernando, isso é extraordinário, sim. Especialmente nos dias de hoje, quando as pessoas mal olham umas para as outras na rua. Houve um breve silêncio, preenchido apenas pelo borbulhar da panela no fogão. Fernando tomou um gole de seu café, refletindo. Sabe, Andressa, quando se chega à minha idade e se tem tanto dinheiro quanto eu, percebe-se que ele só tem valor se puder fazer diferença na vida de alguém. Não tenho filhos para deixar minha fortuna. Meu sobrinho Cláudio já está bem estabelecido. O que me resta é usar o que tenho para fazer algum bem enquanto estou vivo. Os olhos de Andressa brilharam de uma maneira peculiar. O senhor já pensou em como distribuirá seus bens quando... Bem, quando não estiver mais aqui? A pergunta surpreendeu Fernando. Era direta demais, quase inapropriada. Mas atribuiu ao jeito franco de Andressa, que raramente usava subterfúgios em suas conversas. Tenho um testamento, claro. Deixo parte considerável para instituições de caridade. Outra parte para Cláudio e sua família. Nada muito elaborado, respondeu sem entrar em detalhes. Andressa assentiu, voltando sua atenção às panelas. Fernando notou uma leve tensão em seus ombros que não estava lá antes. Às 11h30 a campainha tocou. Fernando, que lia o jornal na sala, ergueu o olhar surpreso. Deve ser Margarida. Ela sempre chega cedo, comentou Andressa, tirando o avental e ajeitando rapidamente o cabelo. Mas não era Margarida. Quando Andressa abriu a porta, um jovem em uma cadeira de rodas motorizada entrou, seguido por um homem alto e atlético, de aproximadamente 27 anos. Enzo, você chegou cedo, exclamou Andressa, inclinando-se para abraçar o rapaz na cadeira. Fernando levantou-se, apoiando-se levemente na bengala, e aproximou-se para conhecer os visitantes. Enzo era surpreendentemente parecido com a irmã. Os mesmos olhos amendoados, o mesmo formato de rosto. Porém, havia uma palidez em sua pele e uma magreza que denotavam saúde frágil. Vestia-se com simplicidade. Jeans, camiseta branca e uma jaqueta leve, e tinha os cabelos escuros cortados bem curtos. Senhor Fernando, este é meu irmão, Enzo, apresentou Andressa com evidente orgulho. E este é Mateus, nosso amigo de longa data. Ele gentilmente trouxe Enzo hoje, já que o táxi adaptado que havíamos chamado cancelou de última hora. Fernando estendeu a mão primeiro para Enzo, que a apertou com firmeza surpreendente para alguém de aparência tão frágil, e depois para Mateus, que correspondeu com um aperto quase excessivamente forte. Havia algo no olhar de Mateus, intenso, avaliador, que causou um leve desconforto em Fernando. É um prazer conhecê-los. Por favor, sintam-se à vontade, disse indicando a sala. Aceitem algo para beber enquanto o almoço não fica pronto? Um copo d'água seria ótimo, respondeu Enzo, com uma voz mais grave do que Fernando esperava. A viagem até aqui foi... interessante. Não estou acostumado a sair muito de casa. Enquanto Andressa ia buscar as bebidas, Fernando sentou-se novamente, observando discretamente os visitantes. Enzo manuseava a cadeira motorizada com habilidade, posicionando-se próximo ao sofá, onde Mateus sentara-se. Havia uma familiaridade entre os dois que sugeria uma amizade de longa data. Andressa me contou sobre sua generosidade, Sr. Garcia, disse Enzo, quebrando o silêncio. Não sei nem como agradecer.
Fernando fez um gesto de dispensa. Não há o que agradecer. Sua irmã tem sido uma bênção na minha vida nos últimos meses. É o mínimo que posso fazer. Mesmo assim, insistiu Enzo. R$ 200.000 não é pouca coisa. São 10 anos da minha vida anterior. 10 anos de salário. Fernando notou que Mateus, até então silencioso, observava a conversa com intensidade, os olhos movendo-se de Enzo para ele, calculadores. Havia algo no homem que não inspirava confiança. Andressa retornou com uma bandeja com água, suco e petiscos. O almoço ficará pronto em cerca de meia hora, anunciou. Ah, quase me esqueci. Senhor. Fernando, o senhor poderia me ajudar a pegar aquela travessa grande no armário alto da cozinha? Sempre preciso de um banquinho e mesmo assim é difícil. Fernando percebeu que era apenas um pretexto para conversarem em particular, mas assentiu e seguiu-a até a cozinha. Assim que estavam sozinhos, Andressa virou-se para ele com uma expressão preocupada. Peço desculpas por Mateus. Não esperava que ele viesse. Normalmente apenas solicito um táxi adaptado para Enzo. Ele parece intenso, comentou Fernando, escolhendo cuidadosamente as palavras. Andressa suspirou. Mateus é ex-namorado de uma amiga minha. Sempre foi prestativo com Enzo, mas às vezes é um pouco inconveniente. Espero que sua presença não incomode. Fernando sorriu, tranquilizando-a. De maneira alguma, sua família e amigos são sempre bem-vindos aqui. Quando retornaram à sala, encontraram Margarida, que acabara de chegar. Ela cumprimentava Enzo e Mateus com sua habitual cordialidade. Mas Fernando, que a conhecia há tanto tempo, percebeu uma leve tensão em sua postura. As apresentações foram feitas, e logo todos se acomodaram para uma conversa amena, enquanto aguardavam o almoço. Enzo mostrou-se articulado e inteligente, falando sobre seu trabalho como designer gráfico freelancer, a única profissão que posso exercer de casa sem maiores dificuldades, explicou. Mateus, por outro lado, mantinha-se relativamente quieto, contribuindo para a conversa apenas quando diretamente solicitado. Foi durante o almoço, servido na espaçosa sala de jantar, com vista para o jardim, que Fernando notou algo intrigante. Enquanto Andressa servia a moqueca, seus olhos encontraram-se brevemente com os de Mateus, em um olhar carregado de significado que durou apenas 1 segundo. Foi tão rápido que Fernando quase duvidou do que vira. Mas sua intuição, a mesma que o guiara em décadas de negociações empresariais, alertou-o de que havia algo não dito entre os dois. Esta moqueca está divina, Andressa, elogiou Margarida, quebrando os pensamentos de Fernando. Você precisa me passar a receita. Segredo de família, respondeu Andressa com um sorriso. Minha mãe me ensinou, e a avó dela antes disso, mas posso abrir uma exceção para a senhora. A conversa fluiu naturalmente durante a refeição. Enzo contou histórias da infância com Andressa, de como ela sempre fora protetora e determinada. Fernando observou o carinho genuíno entre os irmãos, o que reforçou sua convicção de ter feito a escolha certa ao ajudá-los. Margarida, por sua vez, mantinha-se atenta, observando cada interação com olhos perspicazes. Em determinado momento, quando Andressa foi à cozinha buscar a sobremesa, um pudim de leite caseiro, e Enzo pediu licença para usar o banheiro, Margarida aproximou-se de Fernando. O que acha deles? Perguntou em voz baixa. Enzo parece um bom rapaz. Inteligente, educado. Mateus... Bem, não tenho certeza. Margarida assentiu, pensativa. Notou como Andressa e esse Mateus se olham? Há algo ali. Então não fora apenas impressão sua. Fernando sentiu uma leve pontada de desconforto. Talvez sejam apenas velhos conhecidos, sugeriu sem muita convicção. Talvez, concordou Margarida, mas seu tom deixava claro que pensava diferente. O resto do almoço transcorreu sem incidentes. Quando a sobremesa foi servida, Enzo abordou diretamente o assunto da cirurgia. Senhor Garcia, Andressa me contou que o senhor está disposto a pagar pela minha cirurgia em São Paulo. Já entrei em contato com o médico e ele pode me atender já no próximo mês. Excelente, respondeu Fernando. Providenciarei o pagamento assim que tiver todos os detalhes. Andressa pode me passar as informações bancárias do hospital. Na verdade, interveio Mateus, falando pela primeira vez em muito tempo.
Seria melhor transferir o valor diretamente para Enzo. O hospital exige um depósito inicial, mas há outros custos relacionados: transporte adaptado, hospedagem especial, medicamentos específicos. Fernando notou que Andressa parecia ligeiramente desconfortável com a intromissão de Mateus, mas não contestou. Compreendo, respondeu Fernando cauteloso. Podemos discutir esses detalhes depois. O importante é que Enzo receba o tratamento necessário o quanto antes. O assunto foi encerrado temporariamente, mas Fernando fez uma nota mental para conversar a sós com Andressa mais tarde. Preferia fazer a transferência diretamente ao hospital ou à clínica, como era habitual em casos assim. Após o café, Enzo anunciou que precisava partir. O cansaço era visível em seu rosto pálido. Foi um prazer conhecê-lo, Sr. Garcia, disse, estendendo a mão para uma despedida. O senhor é exatamente como Andressa descreveu. Um homem de coração generoso. Fernando sentiu-se simultaneamente lisonjeado e ligeiramente constrangido com o elogio direto. Faço apenas o que acredito ser correto, respondeu apertando a mão de Enzo. Espero vê-lo novamente em breve, caminhando com suas próprias pernas. Se Deus quiser, respondeu o jovem, com um sorriso esperançoso. Mateus, que já se preparava para sair, aproximou-se de Fernando. Também agradeço sua generosidade, Sr. Garcia, disse, com uma formalidade que soava artificial. Enzo é como um irmão para mim. Vê-lo com uma chance de recuperação é emocionante. Algo no tom de voz de Mateus soou falso aos ouvidos experientes de Fernando, mas ele apenas sorriu cordialmente e assentiu. Andressa acompanhou os dois até a porta, enquanto Fernando e Margarida permaneceram na sala. Assim que ficaram a sós, Margarida não perdeu tempo. O que você realmente achou? Perguntou, olhando-o fixamente. Fernando suspirou, sentando-se pesadamente em sua poltrona. Enzo parece sincero. Quanto a Mateus, há algo nele que não me inspira confiança. Margarida assentiu, visivelmente aliviada por Fernando compartilhar suas suspeitas. Percebeu como ele quase não falou durante o almoço, mas quando o assunto foi dinheiro, de repente ficou interessado, comentou ela, baixando a voz ao ouvir Andressa retornando. A conversa foi interrompida com a entrada da jovem, que parecia ligeiramente agitada. Tudo bem, Andressa? Perguntou Fernando, notando sua expressão. Sim, claro, respondeu ela rápido demais. Apenas preocupada com Enzo. Ele pareceu mais cansado do que o normal hoje. Margarida permaneceu por mais 1 hora, ajudando a organizar a cozinha. Fernando percebeu que ela fazia perguntas sutis a Andressa sobre seu relacionamento com Mateus, mas a jovem respondia com evasivas, insistindo que eram apenas conhecidos de longa data. Quando Margarida finalmente partiu, Fernando sentia-se estranhamente exausto, como se o almoço tivesse drenado suas energias. Decidiu retirar-se para seu quarto mais cedo, alegando necessidade de descanso. Acorde-me para o jantar se eu adormecer, pediu a Andressa. Sozinho em seu quarto, Fernando refletiu sobre os acontecimentos do dia. As impressões contraditórias, os olhares furtivos entre Andressa e Mateus, a insistência deste em receber o dinheiro diretamente. Algo não se encaixava, mas ele não conseguia precisar exatamente o quê. Adormeceu em meio a esses pensamentos e, quando acordou, já era noite. Percebeu que Andressa não o chamara para o jantar como havia pedido. Levantou-se lentamente, ainda sonolento, e caminhou pelo corredor escurecido em direção à sala. Estava prestes a chamar por Andressa quando ouviu vozes vindas da cozinha. A porta estava entreaberta e uma fresta de luz escapava para o corredor. Fernando aproximou-se silenciosamente, sem intenção de espionar, apenas para verificar se Andressa estava ao telefone antes de interromper. Foi então que ouviu a voz de Mateus. Congelou no lugar, surpreso. O homem havia partido horas atrás com Enzo. O que fazia de volta à mansão? Em 2 meses no máximo. O velho já confia totalmente em você, dizia Mateus, em tom baixo mas audível. Não o chame assim, repreendeu Andressa com voz tensa. Ele tem sido bom para mim, para nós. É disso que estou falando. Ele praticamente te adora. É o momento perfeito para dar o próximo passo. A cirurgia de Enzo é apenas o começo. Houve um silêncio e Fernando aproximou-se mais da porta,
seu coração acelerando. O que estava acontecendo ali? Não sei, Mateus. Às vezes me sinto mal com tudo isso. Ele não merece... Não merece o quê? Uma linda jovem em sua vida solitária? A voz de Mateus tornou-se mais dura. Lembre-se de por que estamos fazendo isso, Andressa. Pense em Enzo, no futuro dele. Pense em nós, em nosso filho. Fernando sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Filho? Que filho? Ainda nem sabemos se estou realmente grávida, sussurrou Andressa, tão baixo que Fernando quase não ouviu. E se estiver, como explicarei ao Sr. Fernando? Eu disse a ele que não posso ter filhos. Essa é a beleza do plano, riu Mateus com uma satisfação que gelou o sangue de Fernando. Você diz que é um milagre. Os médicos estavam errados. Ele ficará tão feliz por você que nem questionará. E então, quando estiver totalmente emocionalmente envolvido, você faz a proposta. Casamento, murmurou Andressa. E não era uma pergunta. Exatamente. Ele não tem herdeiros, Andressa. É um velho solitário e doente, com uma fortuna que não levará para o túmulo. Você seria a esposa dedicada que cuidou dele em seus últimos anos. Ninguém questionaria seu direito à herança. Fernando recuou lentamente, sentindo uma dor no peito que nada tinha a ver com seu coração físico. Cada palavra que ouvia era como uma punhalada. Toda a confiança, toda a afeição que desenvolvera por Andressa, tudo baseado em mentiras. Tão absorto estava em seu choque e decepção que não percebeu o vaso decorativo no corredor até que seu braço o atingiu, derrubando-o com um estrondo. As vozes na cozinha silenciaram imediatamente. Fernando, sem alternativa, decidiu confrontá-los. Endireitou os ombros e empurrou a porta, revelando Andressa e Mateus, ambos pálidos de surpresa. Senhor. Fernando! Exclamou Andressa, levantando-se rapidamente. Não o ouvi acordar. Claramente, respondeu ele, com uma frieza que não reconhecia em si mesmo. Boa noite, Mateus. Não sabia que tinha retornado para mais... discussões. O homem mais jovem ajeitou-se desconfortavelmente na cadeira. Apenas passei para verificar alguns detalhes sobre o tratamento de Enzo, respondeu, com uma calma estudada. Estranho. Parecia que estavam discutindo algo muito mais pessoal, rebateu Fernando, olhando diretamente para Andressa. Algo sobre... um filho? O rosto da jovem perdeu toda a cor. Seus lábios tremeram levemente e, por um momento, Fernando pensou que ela desmaiaria. Mateus, por outro lado, recuperou-se rapidamente. Senhor Garcia, houve um mal-entendido. Não insulte minha inteligência, interrompeu Fernando com voz firme. Ouvi o suficiente. O suficiente para entender que fui manipulado desde o início. Que tudo... Sua voz falhou momentaneamente. Tudo foi uma mentira calculada. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Andressa. Eram lágrimas reais ou apenas mais uma atuação? Fernando já não sabia o que era verdade. Por favor, senhor Fernando, deixe-me explicar. Explicar o quê? Como planejavam me convencer a casar com você para ficar com minha fortuna? Como inventaram histórias sobre infertilidade para criar uma conexão emocional comigo? Ou como seu irmão supostamente paraplégico precisava desesperadamente de uma cirurgia cara? Mateus levantou-se, uma mistura de raiva e cálculo em seu olhar. O senhor não entende. Entendo perfeitamente, cortou Fernando, sentindo uma força que não experimentava há anos. A raiva e a decepção alimentavam-no, mantendo-o firme apesar do choque. Quero os dois fora da minha casa. Agora. Andressa soluçava abertamente agora, seu corpo inteiro tremendo. Por favor, senhor Fernando, eu realmente me importo com o senhor. Nem tudo foi mentira. Chega, Andressa, interrompeu Fernando, incapaz de suportar mais mentiras. Pegue suas coisas e saia. Amanhã enviarei o resto dos seus pertences para o endereço que deixar com Dona Ivone. Quanto ao seu salário, será depositado integralmente, incluindo os dias que faltam para completar o mês. Mateus colocou um braço protetor ao redor de Andressa. Vamos, Andressa. Não precisamos disso. Enquanto os observava se afastarem, Andressa ainda soluçando, Mateus guiando-a com firmeza. Fernando sentiu um vazio crescer dentro de si. Não era apenas a traição que doía, era a perda de algo que acreditara ser genuíno. Por um breve período,
Sentira-se novamente parte de algo semelhante a uma família. Agora, estava mais sozinho do que nunca. Assim que ouviu a porta da frente fechar, Fernando dirigiu-se ao telefone e discou o número de Margarida. Precisava de uma amiga verdadeira naquele momento, alguém em quem pudesse realmente confiar. Enquanto aguardava que ela atendesse, olhou pela janela e viu Andressa e Mateus entrando em um carro estacionado na rua. Antes de partir, Andressa olhou para a mansão uma última vez, seu rosto ainda marcado por lágrimas. Por um momento fugaz, Fernando questionou-se se havia alguma verdade em seu remorso. Mas então lembrou-se das palavras que ouvira, do plano frio e calculista, e endureceu seu coração. Alô? Fernando? A voz preocupada de Margarida soou do outro lado da linha. Aconteceu alguma coisa? Sim, Margarida, respondeu ele, sentindo o peso de cada palavra. Você estava certa sobre ela, sobre tudo. A noite em que Fernando descobriu a traição de Andressa foi longa e dolorosa. Margarida chegou em menos de 20 minutos após seu telefonema, ainda vestindo roupas caseiras e com os cabelos grisalhos despenteados pela pressa. Encontrou-o sentado na penumbra da sala, o olhar fixo na parede, como se enxergasse através dela. Meu Deus, Fernando, o que aconteceu? Perguntou, sentando-se ao seu lado e tomando suas mãos nas suas. Com voz monótona, quase mecânica, Fernando relatou tudo o que ouvira. As palavras saíam dele como se pertencessem a outra pessoa, como se narrasse a história de um desconhecido. Quando terminou, Margarida tinha lágrimas nos olhos. Sinto muito, meu amigo. Tão profundamente. Fernando assentiu, ainda sem demonstrar emoção. O mais irônico é que eu estava pronto para ajudá-la, para ajudar aquele suposto irmão. 200 mil reais não significam nada para mim, Margarida. Ela não precisava mentir, não precisava fingir. Sua voz falhou. Não precisava fingir que se importava comigo. Foi então que as lágrimas finalmente vieram. Não um choro convulsivo ou dramático, mas lágrimas silenciosas que escorriam por seu rosto enrugado, testemunhas da profunda ferida em seu coração, já tantas vezes machucado. Margarida abraçou-o, permitindo que chorasse em seu ombro, como uma mãe confortando um filho. Permaneceram assim por longos minutos, até que Fernando finalmente recuperou a compostura. Vou ficar aqui esta noite, decidiu Margarida. Não deveria estar sozinho agora. Fernando não protestou. A verdade é que a perspectiva de passar a noite na mansão vazia, com apenas seus pensamentos como companhia, parecia insuportável. Na manhã seguinte, após uma noite quase sem dormir, Fernando sentia-se fisicamente exausto, mas mentalmente mais lúcido. O choque inicial havia cedido lugar a uma determinação silenciosa. Preciso fazer algumas mudanças, anunciou durante o café da manhã que Margarida preparara. Que tipo de mudanças? Perguntou ela, servindo-lhe mais café. Primeiro vou contratar segurança particular. Não creio que Andressa e aquele homem, Mateus, simplesmente desistirão. Não quando estiveram tão perto de conseguir o que queriam. Margarida assentiu, aprovando a medida. Segundo, vou modificar meu testamento. Hoje mesmo ligarei para Dr. Renato, meu advogado. Acha que eles poderiam tentar algo contra você? Perguntou Margarida com evidente preocupação. Fernando refletiu por um momento. Não sei até onde Andressa seria capaz de ir. Ela parecia genuinamente perturbada ontem, quando confrontei os dois. Mas, Mateus... Fernando sentiu um calafrio ao recordar o olhar calculista do homem. Aquele não tem escrúpulos. Enquanto Margarida ligava para uma agência de segurança recomendada por um amigo, Fernando retirou-se para seu escritório e discou o número de Dr. Renato Mendes, o advogado que cuidava de seus assuntos legais há mais de 3 décadas. Fernando, que surpresa agradável, saudou o advogado após sua secretária transferir a ligação. A que devo a honra. Renato, preciso de você aqui hoje. É urgente. Algo no tom de Fernando deve ter comunicado a gravidade da situação, pois o advogado não hesitou. Estarei aí em 2 horas. Preciso reorganizar alguns compromissos. Exatamente 2 horas depois, Dr. Renato Mendes chegava à mansão dos Garcia. Alto, magro, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno impecável, o advogado tinha a aparência exata do que era,
um profissional de elite, discreto e competente. Fernando e Margarida o receberam na biblioteca, onde já havia preparado todos os documentos relevantes. O segurança contratado às pressas, um ex-policial chamado Sérgio, permanecia discretamente postado próximo à entrada da casa. Então, Fernando, o que aconteceu? Perguntou o Dr. Renato após os cumprimentos iniciais. Fernando relatou brevemente os acontecimentos dos últimos meses. A queda no banheiro, a contratação de Andressa, o desenvolvimento da relação entre eles, a descoberta do plano. O advogado ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais em sua elegante caneta tinteiro. Entendo, disse ele quando Fernando concluiu. E agora deseja alterar seu testamento, correto? Sim, mas não apenas isso. Quero garantir que estou legalmente protegido contra qualquer tentativa dessa golpista. A última palavra saiu com dificuldade, como se Fernando ainda relutasse em aplicá-la a Andressa. Dr. Renato assentiu, pensativo. Considerando que não houve nenhum contrato formal entre vocês, além da relação empregatícia, e que o senhor não chegou a transferir nenhuma quantia significativa, a situação é relativamente simples. Quanto ao testamento, podemos fazer as alterações necessárias hoje mesmo. Fernando respirou aliviado. Sempre apreciara a eficiência do advogado. Há mais uma coisa, Renato. Hesitou, trocando um olhar rápido com Margarida, que assentiu encorajadoramente. Quero incluir uma, digamos, surpresa no testamento. O advogado arqueou uma sobrancelha, intrigado. Que tipo de surpresa? Fernando explicou detalhadamente o que tinha em mente. À medida que falava, um pequeno sorriso formou-se nos lábios de Dr. Renato. Devo dizer, Fernando, que isso é extremamente incomum, mas perfeitamente legal e, se me permite o comentário, bastante engenhoso, concluiu o advogado, quando Fernando terminou de expor seu plano. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam juntos na redação do Novo Testamento. Margarida, que inicialmente pensara em deixá-los a sós, acabou permanecendo a pedido de Fernando. Afinal, ela era parte fundamental do plano. Tem certeza disso, Fernando? Perguntou ela, quando o Dr. Renato se afastou para atender uma ligação. É uma grande responsabilidade. Tenho absoluta certeza, respondeu ele com convicção. Não há ninguém em quem confie mais, Margarida. Ninguém que tenha demonstrado lealdade tão consistente ao longo dos anos. Ela apertou sua mão, emocionada. Quando o advogado retornou, finalizaram os últimos detalhes do documento. Doutor, Renato convocou as testemunhas necessárias. Sérgio, o segurança, e Dona Ivone, que chegara para o trabalho, e o Novo Testamento foi devidamente assinado e registrado. Providenciarei o registro oficial ainda hoje, garantiu o advogado, guardando os documentos em sua pasta de couro. E quanto à segurança adicional? Já estou cuidando disso, respondeu Fernando. Sérgio ficará aqui por enquanto, e estou considerando um sistema de alarme mais sofisticado. Doutor, Renato assentiu, aprovando as medidas. Se me permite um conselho adicional, Fernando, seria prudente informar seu sobrinho Cláudio sobre o que aconteceu. Ele deve estar preparado, caso essa Andressa tente algum tipo de aproximação através da empresa. Fernando não havia pensado nisso. A ideia de que Andressa pudesse tentar usar sua empresa como meio de alcançá-lo era perturbadora, mas plausível. Ligarei para ele hoje mesmo, concordou. Após a partida do advogado, Fernando sentia-se estranhamente mais leve. As decisões tomadas, os planos traçados, davam-lhe uma sensação de controle que havia perdido na noite anterior. Margarida preparou um almoço simples, que compartilharam na varanda, aproveitando o sol ameno daquele dia de inverno. Fernando percebeu que, apesar da traição de Andressa ter sido profundamente dolorosa, havia algo libertador em finalizar aquele capítulo. Sabe, Margarida, ontem à noite pensei que nunca mais confiaria em ninguém, confessou, enquanto tomava um café após a refeição. Mas hoje percebo que isso seria dar a ela poder demais sobre minha vida. Não posso permitir que a desonestidade de uma pessoa destrua minha capacidade de ver o bem nas outras. Margarida sorriu, genuinamente aliviada. Fico feliz em ouvir isso, Fernando. Você sempre foi um homem de discernimento apurado. Um erro de julgamento não anula toda uma vida de decisões acertadas. A semana que se seguiu trouxe uma nova rotina para a mansão dos Garcia.
Dona Ivone, informada dos acontecimentos, ofereceu-se para permanecer em período integral, ocupando o quarto que antes pertencera a Andressa. Sérgio, o segurança, tornara-se uma presença discreta, mas constante, patrulhando o perímetro da propriedade e monitorando as entradas. Fernando, livre da necessidade de acompanhamento médico constante, sua recuperação progredira significativamente nos últimos meses, voltou a interessar-se pela empresa. Conversas telefônicas diárias com Cláudio, que ficara horrorizado ao saber da tentativa de golpe, reacenderam seu entusiasmo pelos negócios. Tio Fernando, estamos prestes a fechar um contrato com a Volvo para distribuição exclusiva no sul do país, informou Cláudio em uma dessas ligações. Seria ótimo se pudesse participar da reunião final na próxima semana. Para sua própria surpresa, Fernando aceitou. A perspectiva de retornar ao ambiente empresarial, mesmo que brevemente, soava revigorante. Margarida, que inicialmente visitava diariamente para certificar-se de que Fernando estava bem, gradualmente retomou sua rotina normal, embora continuasse extremamente presente na vida do amigo. Não se preocupe tanto, Margarida, disse-lhe Fernando em um fim de tarde enquanto tomavam um chá na varanda. Estou bem, realmente bem. E era verdade. A traição de Andressa, embora profundamente dolorosa, dera a Fernando uma nova perspectiva sobre sua vida. A fragilidade demonstrada após a morte de Marta cedera lugar a uma renovada apreciação por tudo o que ainda tinha. Amigos leais, uma empresa próspera, saúde em recuperação, anos potenciais pela frente. 2 semanas após a partida de Andressa, Fernando recebeu uma carta. Não havia remetente, mas ele reconheceu imediatamente a caligrafia delicada no envelope. Por um momento, considerou jogar a carta fora sem ler, mas sua curiosidade, e talvez um desejo inconsciente de encerramento, prevaleceu. Sentado em seu escritório, com o sol do fim da tarde filtrando-se pelas cortinas de linho, Fernando abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Querido senhor, Fernando, sei que provavelmente jogará esta carta fora assim que reconhecer minha letra, e não o culparia por isso. Mas preciso tentar, uma última vez, explicar-me, não para pedir perdão. Sei que o que fiz é imperdoável, mas porque o senhor merece saber toda a verdade. Sim, tudo começou como um plano. Mateus me conheceu quando eu realmente trabalhava como cuidadora há cerca de 1 ano. Ele viu potencial em mim, sua palavra, não minha, para algo mais lucrativo. A princípio recusei. Mas então Enzo, que é realmente meu irmão, embora não seja paraplégico, envolveu-se em dívidas com pessoas perigosas. Mateus ofereceu uma saída. Se eu ajudasse em seu plano, ele garantiria a segurança de Enzo. O plano era simples e terrível. Aproximar-me de um idoso rico e solitário, conquistar sua confiança, eventualmente sugerir casamento e aguardar sua partida para herdar seus bens. Quando sua agência de cuidadores me designou para o senhor, Mateus viu como um sinal do destino. O que nenhum de nós esperava é que eu realmente me importaria com o senhor, que veria em seus olhos a mesma solidão que carrego dentro de mim, que encontraria em suas histórias ecos da vida que sempre desejei ter. A gravidez não foi planejada. Aconteceu pouco antes de conhecê-lo, mas só descobri recentemente. Foi por isso que Mateus veio naquela noite, para me pressionar a acelerar o plano. Ele sabia que com um bebê a caminho, eu estaria ainda mais vulnerável, mais desesperada. Sei que nada disso justifica o que fiz. A maneira como traí sua confiança, como menti sobre coisas sagradas. O fato é que mesmo começando como uma farsa, meu carinho pelo Senhor tornou-se genuíno. Cada vez mais difícil era continuar com aquela encenação. Hoje estou longe. Rompi com Mateus. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Enzo está seguro. Consegui um empréstimo legítimo para ajudá-lo com suas dívidas. Quanto ao bebê, decidi tê-lo, apesar de todas as dificuldades que uma mãe solteira enfrenta. Será uma nova chance, um recomeço limpo. Não espero que acredite em nada disso. Provavelmente verá estas palavras como mais uma tentativa de manipulação. Só posso garantir que não voltarei a procurá-lo, nem tentarei qualquer tipo de contato novamente. Esta carta é uma despedida e um pedido.
Não permita que minha desonestidade endureça seu coração. O Senhor tem tanto amor para dar, tanto a contribuir com o mundo ainda. Com carinho sincero, mesmo que agora seja impossível de acreditar, Andressa. Fernando releu a carta 3 vezes, sentindo uma tempestade de emoções contraditórias. Raiva, tristeza, confusão, até mesmo uma pontada de saudade. Seria possível que houvesse alguma verdade naquelas palavras? Que nem tudo tivesse sido uma farsa. Guardou a carta em uma gaveta de sua escrivaninha e trancou-a. Não comentaria seu conteúdo com ninguém, nem mesmo com Margarida. Algumas coisas eram simplesmente pessoais demais, complexas demais para compartilhar. Nos dias que se seguiram, Fernando mergulhou no trabalho. A visita à empresa foi um sucesso. Os funcionários mais antigos receberam-no com entusiasmo e sua experiência foi fundamental para fechar o contrato com a Volvo. Cláudio, percebendo o renovado interesse do tio pelos negócios, começou a consultá-lo regularmente sobre decisões estratégicas. Foi durante uma dessas conversas empresariais, cerca de 1 mês após receber a carta de Andressa, que Fernando sentiu a primeira pontada. Uma dor aguda no peito, que irradiava para o braço esquerdo. Inicialmente, tentou ignorá-la, atribuindo ao excesso de café ou ao estresse da reunião. Mas quando a dor intensificou-se, tornando-se quase insuportável, não pôde mais negar a gravidade da situação. Sua visão começou a turvar e o suor frio escorria por sua testa. "Tio, está tudo bem?" A voz preocupada de Cláudio parecia vir de muito longe. Fernando tentou responder, mas as palavras não saíam. Sua última lembrança consciente foi a de seu sobrinho gritando por socorro, enquanto o mundo ao seu redor desvanecia em um turbilhão de escuridão. O diagnóstico foi preciso e alarmante. Infarto agudo do miocárdio. Severo o suficiente para causar danos permanentes, mas não fatal, pelo menos não desta vez. Fernando foi rapidamente transferido para a UTI do Hospital Moinhos de Vento, onde permaneceu por 3 dias sob cuidados intensivos. Quando finalmente foi transferido para um quarto privativo, a equipe médica foi clara. Suas chances de sobrevivência a longo prazo dependiam de uma mudança radical no estilo de vida, medicação constante e, possivelmente, uma cirurgia cardíaca futura. Margarida raramente saía de seu lado, revezando-se com Cláudio nas visitas constantes. Fernando, embora fisicamente debilitado, sentia-se estranhamente sereno. O confronto com a própria mortalidade havia trazido uma clareza que não experimentava desde a perda de Marta. "Sabe, Margarida", disse ele em uma tarde tranquila, enquanto observavam a cidade pela janela do hospital. "Sempre achei que, após a partida de Marta, nada mais importava realmente, que estava apenas esperando minha vez. Mas agora, olhando a morte de frente, percebo quantas coisas ainda quero fazer, quantas experiências ainda quero viver." Margarida apertou sua mão gentilmente, com lágrimas nos olhos. "Então viva, meu amigo. Viva intensamente cada dia que lhe for concedido." Foi naquele momento, contemplando o horizonte de Porto Alegre, com sua amiga mais fiel ao lado, que Fernando tomou uma decisão que mudaria o curso de muitas vidas, incluindo uma que ainda nem havia nascido. A primavera chegou a Porto Alegre com sua explosão de cores e aromas. Nos jardins da Mansão Garcia, as azaleias exibiam seus tons vibrantes de rosa e vermelho, enquanto os ipês amarelos começavam a pontilhar a paisagem urbana com suas flores douradas. Fernando, agora com 79 anos, observava esse renascimento da natureza de sua varanda, sentindo-se estranhamente sintonizado com o ciclo da vida. 6 meses haviam se passado desde seu infarto. A recuperação fora lenta e, por vezes, dolorosa, mas constante. Seguia rigorosamente as recomendações médicas: alimentação balanceada, caminhadas diárias, medicação controlada. Margarida supervisionava tudo com um zelo quase obsessivo para a diversão e gratidão de Fernando. "O médico disse que seus exames estão excelentes", comentou ela servindo o chá da tarde na varanda. "Disse que o senhor está dando um show de recuperação para alguém da sua idade." Fernando sorriu, aceitando a xícara que ela lhe estendia. "Tenho uma excelente enfermeira particular", brincou, embora um pouco mandona.
Margarida fingiu indignação, mas sorriu. Nos últimos meses, seu relacionamento havia evoluído para algo mais profundo que amizade. Não era romance exatamente, mas uma parceria baseada em confiança absoluta e afeto genuíno. Ela praticamente se mudara para a mansão após o infarto de Fernando, ocupando um dos quartos de hóspedes. Cláudio ligou mais cedo, informou ela, sentando-se na cadeira ao lado. Disse que os papéis da fundação estão quase prontos. O rosto de Fernando iluminou-se com a notícia. A Fundação Garcia para Amparo aos Idosos era seu mais novo projeto, concebido durante a convalescença após o infarto. Doaria parte significativa de sua fortuna para criar uma rede de casas de repouso de alta qualidade, com preços acessíveis para idosos de todas as classes sociais. Excelente! Quero inaugurar a primeira unidade antes do final do ano. Margarida observou-o com admiração. A proximidade da morte havia transformado Fernando profundamente. O homem amargurado e ensimesmado que conhecera após a partida de Marta dera lugar a alguém com propósito renovado, determinado a usar seus recursos para fazer a diferença no tempo que lhe restava. Conversaram amenidades durante algum tempo, apreciando a brisa perfumada da tarde. Quando o telefone tocou dentro da casa, Margarida levantou-se para atender. Retornou minutos depois com uma expressão enigmática. Era doutor Renato, disse referindo-se ao advogado de Fernando. Pediu para confirmar sua presença amanhã às 10 horas no escritório dele. Fernando assentiu, pensativo. O encontro estava marcado há semanas, mas aproximando-se a data, sentia um leve nervosismo. As decisões que tomara eram incomuns, para dizer o mínimo. Ainda tem certeza sobre isso, Fernando? Perguntou Margarida, como se lesse seus pensamentos. Absoluta, respondeu ele, sem hesitação. É o certo a fazer. A manhã seguinte amanheceu radiante. Fernando vestiu-se com esmero para o encontro com o advogado. Terno azul marinho de corte clássico, camisa branca, gravata de seda discreta. Margarida, igualmente elegante em um conjunto de saia e blazer cinza, acompanhou-o. O escritório de advocacia Mendes em Associados ocupava um andar inteiro em um dos edifícios mais prestigiosos do centro de Porto Alegre. Doutor Renato recebeu-os pessoalmente na recepção, conduzindo-os à sua sala privativa, onde uma mesa de reuniões já estava preparada com água, café e petiscos. Pontuais como sempre, comentou o advogado, indicando-lhes os assentos. Todos os documentos estão prontos, exatamente como solicitado, Fernando. O idoso assentiu, sentindo um nó na garganta ao pensar nas implicações daqueles papéis aparentemente inofensivos dispostos sobre a mesa. Doutor Renato, percebendo sua emoção, prosseguiu com tom profissional. Vamos recapitular para garantir que tudo está conforme seus desejos. Seu testamento estabelece que, após seu falecimento, 50% de seus bens serão destinados à Fundação Garcia para amparo aos idosos. 30% vão para Margarida Oliveira, incluindo a mansão e todos os bens nela contidos. 10% para Enzo Santos, especificamente para custear tratamentos médicos que ele possa necessitar. Mesmo sabendo que ele não é realmente paraplégico, interrompeu Margarida, ainda incrédula com essa decisão particular. Fernando sorriu levemente. Precisamente por isso. O rapaz está envolvido em dívidas perigosas, segundo a carta de Andressa. Este dinheiro pode ser sua chance de recomeçar, de sair dessa vida. Margarida balançou a cabeça, admirada com a capacidade de Fernando para perdoar. Dr. Renato pigarreou e continuou. Os 10% restantes estão em um fundo fiduciário para a criança que Andressa Santos está esperando, com a condição de que o dinheiro só estará disponível quando completar 18 anos. Junto com o dinheiro, serão entregues cartas que o senhor escreveu explicando toda a situação. Fernando assentiu, satisfeito. Após descobrir a gravidez de Andressa através da carta, não conseguira tirar da cabeça a ideia daquela criança inocente que não tinha culpa das ações da mãe. A ideia de que seu legado poderia, de alguma forma, impactar positivamente a vida dessa criança trazia-lhe uma estranha paz. E quanto à carta para Andressa? Perguntou após um momento. Dr. Renato pegou um envelope lacrado de sua pasta. Está aqui, como solicitado.
Será entregue a ela junto com a notificação sobre o fundo fiduciário para a criança. Fernando pegou o envelope, olhando-o por alguns instantes. Dentro, havia escrito uma mensagem simples, mas poderosa, sobre perdão e recomeços. Não era uma absolvição completa das ações de Andressa, mas um reconhecimento de que todos merecem uma segunda chance. Acredito que esteja tudo em ordem, concluiu, devolvendo o envelope ao advogado. Excelente, respondeu o Dr. Renato, organizando os documentos. Apenas sua assinatura nestes formulários e estará concluído. Enquanto Fernando assinava os papéis, refletia sobre a estranha jornada que o trouxera até ali. A perda de Marta, a profunda depressão, a queda no banheiro, a chegada de Andressa em sua vida, a traição, o infarto, e agora esse novo capítulo que se abria. De volta à mansão, Fernando sentia-se extraordinariamente leve, como se um peso invisível houvesse sido removido de seus ombros. Decidiu caminhar pelo jardim, algo que fazia com crescente frequência desde o início de sua recuperação. "Quer companhia?" perguntou Margarida, enquanto ele calçava sapatos confortáveis. "Na verdade, gostaria de alguns momentos a sós, se não se importa", respondeu com gentileza. Ela assentiu, compreensiva. Sabia que Fernando às vezes conversava com Marta durante essas caminhadas solitárias. Era sua maneira de conectar-se com a memória da esposa, de compartilhar com ela os acontecimentos de sua vida. O jardim estava particularmente exuberante naquela tarde de primavera. Fernando caminhou lentamente até um banco rústico sob uma antiga jabuticabeira, árvore que Marta havia plantado pessoalmente quando se mudaram para a mansão. "Você ficaria orgulhosa, Marta", murmurou, olhando para as folhas brilhantes da árvore. "Acho que finalmente entendi o que você sempre dizia, que nossa verdadeira riqueza está no bem que fazemos aos outros." O vento suave pareceu sussurrar em resposta, e Fernando sorriu. Não era um homem particularmente religioso ou místico, mas sentia a presença de Marta nesses pequenos momentos, nesses sinais sutis da natureza. Um mês se passou desde a finalização do testamento. A vida na mansão Garcia assumira uma rotina tranquila e produtiva. As manhãs eram dedicadas a reuniões sobre a fundação, que avançava rapidamente. As tardes, a passeios com Margarida ou visitas a potenciais locais para as casas de repouso. Às noites, a jantares com amigos redescobertos ou com Cláudio e sua família. Numa dessas noites, após um jantar particularmente agradável com amigos de longa data, Fernando sentiu novamente aquela pontada aguda no peito. Diferente do primeiro infarto, quando tentara negar a gravidade, desta vez agiu rapidamente. "Margarida", chamou com voz calma, mas firme. "Acho que precisamos ir ao hospital." Os olhos dela arregalaram-se em compreensão imediata. "Vou chamar a ambulância." Tudo aconteceu com rapidez impressionante. A ambulância, o trajeto até o hospital, a equipe médica já preparada para recebê-lo. Enquanto era transportado para a sala de emergência, Fernando segurava a mão de Margarida com surpreendente força. "Não tenha medo", sussurrou. "Estou em paz." Foram as últimas palavras que ela ouviu dele. Apesar de todos os esforços da equipe médica, Fernando Garcia partiu naquela noite de primavera, exatamente 1 ano após a morte de sua amada Marta. A leitura do testamento ocorreu 2 semanas após o funeral, que reunira centenas de pessoas. Funcionários da empresa, amigos, parceiros de negócios e até mesmo alguns concorrentes, todos unidos no respeito pelo homem que Fernando Garcia havia sido. O escritório de Dr. Renato estava lotado. Cláudio e sua esposa grávida ocupavam as cadeiras mais próximas à mesa do advogado. Margarida, ainda de luto, mantinha-se digna em seu traje preto. Representantes das instituições beneficiadas pela Fundação Garcia aguardavam em respeitoso silêncio. E surpresa para todos, em um canto afastado da sala, Andressa Santos observava tudo com expressão indecifrável. Seu ventre, agora visivelmente proeminente, abrigava uma vida que jamais conheceria o homem cujo testamento estava prestes a ser lido. Dr. Renato iniciou a leitura de forma solene, detalhando as disposições que Fernando havia estabelecido. À medida que o advogado avançava, expressões de surpresa, comoção e até mesmo indignação
cruzavam os rostos presentes. Quando finalmente terminou, um silêncio profundo caiu sobre a sala. Foi Andressa quem o quebrou, levantando-se com dificuldade devido à gravidez avançada. Posso dizer algo?" perguntou, com voz trêmula. Dr. Renato olhou para Margarida, que assentiu levemente. "Não vou tomar muito do tempo de vocês", começou Andressa, visivelmente nervosa. "Apenas quero dizer que Fernando Garcia foi o homem mais extraordinário que já conheci. Não por sua riqueza, mas por sua capacidade de enxergar além das aparências, de perdoar o imperdoável, de transformar até mesmo a traição em uma oportunidade para a bondade." Lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ela continuava. "Eu o magoei profundamente. Traí sua confiança da pior maneira possível. E ainda assim, em seu último ato, ele escolheu pensar não em vingança, mas no futuro de uma criança inocente." Ela tocou a barriga com gentileza. "Nunca poderei reparar o mal que causei, mas prometo honrar seu legado, educando meu filho ou filha para ser o tipo de pessoa que Fernando foi. Generosa, compassiva, capaz de ver o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mostram o pior de si." Quando Andressa terminou e voltou a sentar-se, muitos na sala enxugavam lágrimas discretas. Margarida, que inicialmente mantivera a distância da jovem, aproximou-se dela após a reunião formal ter sido encerrada. "Fernando me pediu para lhe entregar isto pessoalmente", disse, estendendo um envelope lacrado. Andressa aceitou-o com mãos trêmulas. "Obrigada, dona Margarida. E sinto muito. Por tudo." Margarida assentiu, sem sorrir, mas sem hostilidade. Fernando acreditava em segundas chances. "Espero que use bem a sua." 3 meses depois, na primeira casa de repouso inaugurada pela Fundação Garcia para Amparo aos Idosos, Margarida cortava a fita inaugural em uma cerimônia simples, mas emocionante. O lugar era exatamente como Fernando imaginara: acolhedor, luminoso, com amplos jardins e espaços para atividades culturais e sociais. "Este é apenas o começo", anunciou ela ao pequeno grupo de jornalistas presentes. "A Fundação Garcia pretende abrir pelo menos uma casa como esta por ano, não apenas no Rio Grande do Sul, mas eventualmente em todo o Brasil." Enquanto conduzia os visitantes pelos corredores bem iluminados, mostrando os quartos confortáveis, as salas de convivência, a biblioteca, Margarida sentia a presença de Fernando ao seu lado, aprovando cada detalhe com aquele sorriso discreto que tanto conhecia. Naquela mesma noite, em um pequeno apartamento no outro lado da cidade, Andressa ninava um recém-nascido. Leonardo Fernando Santos havia chegado ao mundo 2 semanas antes, saudável e com um par de olhos impressionantemente vivos para um bebê tão pequeno. Sobre a mesa de cabeceira, aberto, estava o envelope que Margarida lhe entregara meses antes. A carta de Fernando, lida e relida inúmeras vezes, havia se tornado um talismã para Andressa. "Querida Andressa, se está lendo esta carta, significa que já não estou mais entre os vivos. Significa também que meu advogado lhe informou sobre o fundo fiduciário para seu filho ou filha. Não vou fingir que não fui profundamente ferido por suas ações. A confiança, uma vez quebrada, raramente pode ser completamente restaurada. Mas nos meses desde nossa separação, refleti muito sobre perdão, arrependimento e segundas chances. Acredito que sua carta foi sincera. Acredito que, em algum momento, seus sentimentos por mim tornaram-se genuínos, mesmo tendo começado como parte de um plano. Mais importante ainda, acredito na sua capacidade de mudar, de recomeçar, de ser a mãe que seu filho merece. O dinheiro que deixei para a criança não é um presente para você, mas para ele ou ela. É minha esperança de que, quando tiver idade suficiente para compreender toda a história, possa usar esses recursos para construir uma vida honrada e digna. As cartas que escrevi para serem entregues junto com o dinheiro contam toda a verdade. Como nos conhecemos, como fui enganado, como descobri, mas também falam de perdão, de transformação, da capacidade humana de transcender seus piores erros. Quanto a você, Andressa, meu desejo é simples. Viva com integridade daqui para frente. Seja o exemplo que seu filho precisará. Mostre a ele que, mesmo após os erros mais graves,
É possível redimir-se através de ações honestas e generosas. Não guardo rancor em meu coração. A vida é muito breve e preciosa para ser desperdiçada com amargura. Prefiro lembrar dos momentos bons que compartilhamos, das conversas, das risadas, daqueles instantes em que, tenho certeza, sua afeição era verdadeira. Com sinceros votos de paz, Fernando Garcia. Andressa dobrou cuidadosamente a carta e a guardou na gaveta da mesa de cabeceira. Olhando para o filho adormecido em seus braços, fez uma promessa silenciosa. Honraria o legado de Fernando em cada escolha, em cada ação, em cada lição que ensinasse a Leonardo. Em um bairro residencial tranquilo, não muito longe dali, Enzo Santos assinava os papéis de compra de sua primeira casa própria. O dinheiro deixado por Fernando havia permitido não apenas que quitasse suas dívidas, mas também que investisse em um pequeno estúdio de design gráfico. A carta que recebera de Fernando, anexa ao documento do testamento, fora breve, mas impactante. Enzo, embora nunca tenhamos realmente nos conhecido, pois o homem que encontrei em minha casa não era o verdadeiro você, optei por incluí-lo em meu testamento. Não por compaixão ou ingenuidade, mas porque acredito que todos merecem uma chance de recomeçar. Use este dinheiro sabiamente, não como uma muleta, mas como um impulso para uma vida honesta e produtiva. O melhor presente que poderia dar à sua irmã seria se tornar o homem que ela sempre acreditou que você poderia ser. Fernando Garcia. As palavras duras, mas justas, haviam despertado em Enzo uma determinação que nem ele sabia possuir. Gradualmente, afastou-se das companhias duvidosas, reconciliou-se verdadeiramente com Andressa e começou a construir uma carreira legítima. Ainda dava os primeiros passos nessa jornada de redenção, mas pela primeira vez em muito tempo, seguia na direção correta. E na mansão dos Garcia, agora oficialmente propriedade de Margarida, a vida seguia com dignidade e propósito. Ela mantinha o lugar exatamente como Fernando gostava, mas gradualmente imprimira seu próprio toque em detalhes sutis. As fotografias de Marta permaneciam em seus lugares de honra, algumas agora acompanhadas por fotos de Fernando em momentos felizes de seus últimos meses. Em um quadro especial na parede principal da sala, estava emoldurada a frase, que Fernando repetira tantas vezes durante a criação da fundação. Palavras que haviam se tornado o lema não oficial da instituição. O verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Não no que possuímos, mas nas vidas que tocamos. E assim, através das ações de bondade que inspirou, das segundas chances que concedeu, dos valores que defendeu até o fim, Fernando Garcia continuava vivo. Não apenas nas memórias daqueles que o amaram, mas no impacto concreto e duradouro que deixou no mundo. Fim da história. Muito obrigado por acompanhar essa jornada emocionante até aqui. Se a história de Fernando, Andressa e todos os personagens tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Cada interação nos motiva a continuar trazendo narrativas que emocionam e fazem refletir. A cada dia, compartilhamos novas histórias de vida, perdão e recomeços. Então fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua próxima história favorita. E não se esqueça de nos contar nos comentários o que você faria no lugar de Fernando. Teria a mesma capacidade de perdoar? Sua opinião é muito importante para nós. Até amanhã, com mais uma história que vai mexer com suas emoções.